Você já imaginou olhar para uma vila inteira passando fome e perceber que o sistema financeiro é parte do problema? Não a seca, não a falta de força de vontade, não a incapacidade das pessoas, mas o sistema. Em 1974, Bangladesh enfrentava uma das piores crises de sua história. Milhares morriam de fome. Famílias inteiras viviam à margem da sobrevivência. O país recém-independente ainda tentava se estruturar depois da guerra. E no meio daquele cenário estava um professor de economia chamado Muhammad Yunus. Ele dava aula em universidade, falava sobre teorias econômicas modernas, explicava modelos matemáticos sofisticados, mas algo começou a incomodá-lo profundamente. Como era possível ensinar desenvolvimento econômico enquanto, do lado de fora do campus, pessoas não tinham o que comer? A fome não era teoria, era real. E ali nasceu uma inquietação que mudaria o mundo. Yunus decidiu sair da sala de aula e caminhar pelos vilarejos próximos à universidade. E foi ali que ele fez uma descoberta que parece simples, mas era revolucionária. Ele conheceu uma mulher que fazia pequenos bancos de madeira para vender. Trabalhava o dia inteiro, mas não tinha lucro. Por quê? Porque precisava pegar matéria-prima emprestada com um agiota local. E o acordo era cruel. Ela só podia vender os bancos para o próprio agiota por um preço baixíssimo. Ela trabalhava, mas nunca saía da dívida. Aquilo não era preguiça, era aprisionamento financeiro. Yunus começou a investigar mais casos e encontrou dezenas de pessoas na mesma situação. Pessoas produtivas, capazes, dispostas a trabalhar, mas presas por falta de acesso a pequenos valores. Então, ele fez algo que nenhum banco fazia. Ele perguntou: "Quanto você precisa para ser livre dessa dívida?" A resposta surpreendeu. O equivalente a $27. 27. Não eram milhares, não eram milhões, eram $27 divididos entre várias pessoas. Naquele momento, Yunus tomou uma decisão. Ele tirou o dinheiro do próprio bolso, emprestou, sem contrato complexo, sem garantias tradicionais, sem exigências impossíveis, apenas confiança. E algo inesperado aconteceu. As pessoas pagaram, todas pagaram, e pagaram no prazo. Isso quebrou uma crença que o sistema financeiro sustentava. Pobres não são confiáveis. Na verdade, eles nunca tiveram oportunidade. Esse foi o primeiro passo. Mas o mais interessante é que Yunus não enxergou aquilo como caridade. Ele enxergou como teste. Ele queria provar algo maior. Se pequenos empréstimos funcionavam, então o problema da pobreza não era falta de esforço, era falta de acesso. Esse detalhe muda tudo, porque quando você muda o diagnóstico, você muda a solução. Yunus começou a estruturar o modelo. Pequenos empréstimos, grupos solidários, responsabilidade coletiva, foco em mulheres, que historicamente investem mais na família. Era algo completamente fora do padrão bancário tradicional. Nenhum banco queria emprestar para quem não tinha garantias. Mas Yunus enxergava uma garantia invisível: reputação social. Nos grupos solidários, se uma pessoa não pagasse, as outras também ficariam sem acesso a novos empréstimos. Isso criava disciplina, compromisso, responsabilidade mútua, e os resultados começaram a aparecer. Pequenos negócios surgiam, rendas aumentavam, famílias melhoravam a alimentação, filhos voltavam para a escola. Era transformação silenciosa, sem manchetes, sem glamour, mas real. Grandes revoluções nem sempre começam com capital. Elas começam com percepção. Yunus não tinha um banco, não tinha investidores globais, não tinha influência política. Ele tinha visão e a coragem de testar essa visão no mundo real. Enquanto muitos reclamavam da pobreza, ele decidiu entender sua mecânica. E quando você entende a mecânica de um problema, você encontra a alavanca. O microcrédito era essa alavanca, mas ainda não era um banco oficial, era apenas um experimento.
um professor inquieto tentando provar que o sistema estava errado. E é aqui que a história começa a escalar. Porque quando um modelo funciona localmente, ele começa a incomodar estruturas maiores. E a pergunta que surgia era: será que um sistema baseado em confiança pode competir com um sistema baseado em garantias? Na próxima parte, vamos entrar na criação oficial do banco que mudaria o mundo, o nascimento do Grameen Bank, e entender como um experimento acadêmico virou um modelo global replicado em dezenas de países. Mas, antes de avançar, guarda isso. Tudo começou com $27. E uma pergunta simples: e se o problema não for falta de capacidade, mas falta de acesso? Existe um momento em toda a grande história em que a ideia deixa de ser experimento e vira ameaça ao sistema. O que começou com $27 já não era apenas um teste acadêmico. Os resultados estavam se repetindo. As pessoas pagavam. Os pequenos negócios cresciam, a renda aumentava, e aquilo que o sistema bancário tradicional chamava de alto risco estava se mostrando altamente confiável. Mas agora vinha o desafio real. Como transformar um experimento pessoal em uma estrutura oficial? Porque enquanto o dinheiro saía do próprio bolso de Muhammad Yunus, o impacto era limitado. Ele precisava de escala. Precisava de estrutura, precisava de legitimidade, e foi aí que começou a batalha mais difícil da história. Yunus procurou bancos tradicionais em Bangladesh, explicou o modelo, mostrou os números, apresentou os resultados, e ouviu praticamente a mesma resposta em todos os lugares. Isso não é bancável. Para o sistema financeiro da época, pobres não eram clientes, eram risco, não tinham garantias. Não tinham histórico de crédito, não tinham bens, ou seja, não existiam dentro do sistema. Mas Yunus já tinha visto algo que os bancos não viam. Ele tinha ido aos vilarejos, tinha conversado com mulheres empreendedoras, tinha testemunhado disciplina e comprometimento. Ele sabia que o problema não era falta de capacidade, era falta de oportunidade. Então, ele fez algo ousado. Propôs que o banco emprestasse, mas com ele como garantidor. Ele assumiria a responsabilidade. Se os empréstimos não fossem pagos, ele responderia. Era arriscado, mas era necessário, e os resultados continuaram positivos. Os índices de pagamento eram surpreendentemente altos. Enquanto grandes empresas davam calote milionário, mulheres pobres em vilarejos pagavam pequenas parcelas com pontualidade. Essa inversão de lógica começou a chamar atenção. Em 1983, o experimento virou instituição oficial. Nascia o Grameen Bank. Grameen significa rural. Era um banco criado para quem vivia fora do radar financeiro. Mas ele não funcionava como um banco tradicional. Não havia agências luxuosas. Os funcionários iam até os vilarejos. As reuniões aconteciam ao ar livre. Os empréstimos eram pequenos, e o modelo tinha um diferencial estratégico poderoso: grupos solidários. Funciona assim: 5 pessoas formam um grupo. 2 recebem o empréstimo primeiro. Se pagarem corretamente, as próximas recebem. Se alguém não pagar, o grupo inteiro perde acesso a novos créditos. Isso criava algo muito mais forte que contrato jurídico. Pressão social positiva, compromisso coletivo, responsabilidade compartilhada. E aqui está um ponto que poucos analisam com profundidade. Yunus não criou apenas um banco, ele criou um sistema comportamental. Ele entendeu que confiança, quando estruturada corretamente, gera disciplina, e disciplina gera resultado. Mas o detalhe mais revolucionário veio na decisão estratégica que muitos consideraram absurda. O foco principal seriam mulheres. Na época, essa escolha parecia irracional para muitos líderes locais. Em uma sociedade tradicional, homens eram vistos como provedores naturais. Mas Yunus observou algo diferente. Quando mulheres recebiam renda, elas priorizavam a alimentação.
priorizavam a educação dos filhos, priorizavam melhorias na casa. O impacto era multiplicador. Não era apenas crescimento econômico, era transformação social. E os números começaram a comprovar isso. O índice de pagamento ultrapassava 95%. O modelo se mostrava sustentável. A pobreza extrema em certas regiões começava a diminuir. O mundo começou a observar. E quando o mundo observa algo que funciona fora do padrão, ele primeiro duvida. Depois critica, depois tenta copiar. Mas antes da cópia vieram os ataques. Críticas surgiram. Alguns diziam que o modelo era pequeno demais para gerar impacto real. Outros diziam que pobres não deveriam ter dívida. Alguns líderes políticos viam ameaça no crescimento da influência do banco. Porque quando você dá autonomia financeira às pessoas, você redistribui poder. E poder raramente aceita ser redistribuído sem resistência. Mas Yunus continuou. Expandiu para novos vilarejos. Treinou equipes, aprimorou o sistema de acompanhamento, criou programas paralelos de educação e saúde. O banco começou a crescer. E algo extraordinário estava acontecendo. O Grameen Bank não era sustentado por doações. Ele era autossustentável. Pagava seus custos, reinvestia no próprio crescimento. Isso quebrava outro mito, que ajudar os pobres só funciona com caridade. Yunus estava provando que inclusão financeira podia ser sustentável. E essa palavra muda tudo. Sustentável significa que o modelo pode sobreviver sem depender eternamente de ajuda externa. Significa que a dignidade é preservada. Significa que a solução é estrutural. Mas deixa eu te fazer uma pergunta importante agora. Quantas ideias você já teve que pareciam fora do padrão? Quantas vezes alguém disse que não era viável? Quantas vezes o sistema te desmotivou antes mesmo de você testar? A diferença entre ideia e revolução é execução persistente. Yunus ouviu não dezenas de vezes, mas ele tinha evidência, tinha resultado e tinha convicção. Ele não discutia apenas teoria, ele apresentava dados reais, e dados bem construídos são difíceis de ignorar. O banco cresceu tanto que começou a inspirar modelos semelhantes em outros países. O microcrédito deixou de ser uma curiosidade local. Virou um movimento global. Mas a expansão traz um novo desafio. Manter princípios enquanto cresce, porque quanto maior a estrutura, maior o risco de distorção. No momento em que o microcrédito ultrapassa fronteiras, ganha reconhecimento internacional e coloca Muhammad Yunus no centro de um debate global sobre pobreza, capitalismo e o futuro dos negócios sociais. O professor já não era apenas um professor. Ele estava se tornando um símbolo. E símbolos mudam narrativas inteiras. O que acontece quando uma ideia simples começa a atravessar fronteiras? O que acontece quando aquilo que nasceu em um vilarejo pobre começa a chamar a atenção de economistas, governos e organizações internacionais? Acontece pressão, acontece resistência e acontece algo ainda maior: responsabilidade global. O modelo criado por Muhammad Yunus já não era mais uma experiência regional. O Grameen Bank começava a se tornar referência internacional. Delegações estrangeiras começaram a visitar Bangladesh. Economistas queriam entender o funcionamento. Governos queriam replicar. ONGs queriam aplicar o modelo em outros contextos. Mas havia um detalhe importante. O microcrédito não era apenas uma técnica financeira. Era uma mudança de mentalidade. E mentalidade não se copia, se constrói. Muitos países tentaram implementar o modelo apenas reproduzindo os empréstimos pequenos, mas esqueciam da base: disciplina coletiva, educação financeira, presença constante no campo, foco na dignidade. O sucesso do Grameen não estava só no dinheiro, estava na estrutura comportamental. E foi nesse momento que Yunus começou a defender algo ainda mais ousado: o conceito de negócio social.
Para ele, o capitalismo tradicional tinha uma falha estrutural. Ele enxergava apenas dois caminhos: empresas para lucro máximo ou instituições de caridade. Mas e se existisse um terceiro caminho? Empresas que geram lucro suficiente para se sustentar, mas cujo objetivo principal é resolver um problema social. Sem dividendos excessivos, sem exploração, sem dependência eterna de doações. A ideia parecia quase utópica para muitos investidores tradicionais, mas Yunus não falava apenas como teórico. Ele tinha um banco funcional como prova. E aqui entra um ponto estratégico para você que acompanha o canal. Grandes mudanças não começam pedindo permissão, começam mostrando resultado. Yunus não pediu que o mundo acreditasse nele. Ele construiu evidência até que o mundo fosse obrigado a observar. O microcrédito começou a se espalhar pela Ásia, África e América Latina. Milhões de pessoas passaram a ter acesso a crédito pela primeira vez. Pequenos negócios floresceram, mulheres ganharam independência financeira, famílias saíram da extrema pobreza. Então, em 2006, veio o reconhecimento global, Prêmio Nobel da Paz. Yunus recebeu o prêmio não apenas por criar um banco, mas por provar que o acesso ao crédito é uma ferramenta de paz. Porque pobreza extrema gera instabilidade, gera desigualdade, gera conflito. Quando você oferece oportunidade, você constrói estabilidade. E estabilidade constrói paz. Mas aqui está o detalhe que poucos entendem. O Nobel não foi o ápice da história. Foi o início de uma nova fase. Quando você ganha reconhecimento global, você também ganha oposição ampliada. Críticas começaram a surgir. Alguns especialistas argumentavam que microcrédito não era a solução universal. Outros questionavam taxas de juros. Alguns diziam que o modelo poderia ser explorado por instituições menos éticas, e Yunus precisou defender sua criação. Não como ideologia, mas como ferramenta. Ele nunca afirmou que microcrédito resolveria todos os problemas. Ele dizia algo mais estratégico. A pobreza não é criada pelos pobres, ela é criada por sistemas que os excluem. E sistemas podem ser redesenhados. Essa frase carrega uma força absurda, porque ela tira o peso da culpa individual e coloca luz na estrutura. E quando você entende estrutura, você entende alavancagem. Enquanto muitos empresários buscavam apenas maximizar lucros, Yunus falava sobre maximizar impacto. Enquanto muitos governos criavam programas assistencialistas, ele falava sobre autonomia. Ele acreditava que a pobreza poderia ser enviada para museus, que um dia as futuras gerações olhariam para a pobreza extrema como algo do passado. Pode parecer idealista, mas lembra do começo? Também parecia idealista emprestar $27 sem garantia. E funcionou. A pergunta que surge agora é: até onde uma ideia pode ir antes de começar a incomodar interesses maiores? Porque quando você mexe com a estrutura financeira, você mexe com poder. E poder reage. Nos desafios políticos e nas tensões que surgiram quando a influência de Yunus ultrapassou o campo econômico e começou a tocar o campo político. Toda grande história tem resistência. E é aí que o caráter é testado. A Revolução Silenciosa agora enfrentaria seu maior teste. Toda ideia que cresce demais começa a incomodar. E quando ela mexe com dinheiro, poder e influência, o incômodo vira reação. Depois do reconhecimento internacional e do Prêmio Nobel da Paz, o nome de Muhammad Yunus deixou de ser apenas o de um economista inovador. Ele se tornou símbolo, e símbolos carregam peso. O Grameen Bank já não era mais apenas um banco. Era um modelo alternativo de estrutura econômica. E isso começou a gerar tensão dentro de Bangladesh. Porque quando alguém prova que é possível fazer diferente, ele expõe falhas do sistema atual. E o sistema raramente gosta de ser exposto.
Com o passar dos anos, surgiram conflitos políticos, questionamentos sobre governança, pressões regulatórias, críticas públicas, investigações. Parte da sociedade via Yunus como herói nacional. Outra parte passou a vê-lo como figura influente demais. E aqui está algo importante para quem está construindo algo grande. Quanto maior o impacto, maior o atrito. Não existe crescimento sem resistência. Em 2011, Yunus foi removido do cargo de diretor-gerente do Grameen Bank após disputas legais e políticas envolvendo sua idade e regras administrativas. Para muitos, foi um choque. O homem que criou a instituição estava sendo afastado dela. Mas veja o ponto estratégico. Ele não reagiu com ódio, não destruiu sua própria criação, não entrou em guerra pública destrutiva. Ele seguiu defendendo os princípios do microcrédito e do negócio social em escala global, porque sua missão nunca foi o cargo, era a ideia, e isso separa líderes estruturais de líderes egóicos. Quando sua identidade depende do cargo, você entra em colapso quando o cargo vai embora. Quando sua identidade está na missão, você continua. Yunus começou a expandir o conceito de negócio social pelo mundo. Parcerias com empresas multinacionais, projetos em saúde, projetos em nutrição, projetos em energia sustentável. Ele falava sobre empresas que não existiam apenas para gerar lucro máximo, mas para resolver problemas reais. E aqui está uma reflexão poderosa. O capitalismo é uma ferramenta. A pergunta não é se ele é bom ou ruim. A pergunta é, para quem ele está funcionando? Yunus defendia que o modelo econômico tradicional deixava bilhões de pessoas fora do jogo. E sua proposta era simples. Inclua, dê acesso, permita participação. Muitos empresários tradicionais consideravam isso idealismo. Mas os números do microcrédito mostravam o contrário. Milhões de clientes ativos, altas taxas de pagamento, impacto social mensurável. Ele estava mostrando que confiança pode ser mais eficiente que controle extremo. Agora pense nisso aplicado à sua vida. Você constrói ambientes baseados em desconfiança ou em responsabilidade? Você lidera pelo medo ou pela autonomia? A filosofia de Yunus vai além da economia. Ela toca a mentalidade. Mesmo diante das controvérsias e das pressões políticas, ele manteve a coerência. E coerência é ativo raro, porque é fácil manter discurso quando tudo está favorável. Difícil é manter quando há crítica, investigação e pressão pública. Mas existe algo ainda mais profundo nessa fase da história. O afastamento do banco mostrou que nenhuma estrutura é permanente, nem mesmo aquela que você cria. Isso ensina algo estratégico. Construa algo que sobreviva a você. O Grameen continuou. O microcrédito continuou. O conceito de negócio social continuou. Isso é legado estrutural. Não é fama, não é manchete, é permanência. E permanência exige desapego. O legado global, as críticas que permanecem, os aprendizados estratégicos e o que essa trajetória ensina para qualquer pessoa que quer construir algo que realmente transforme o mundo. Porque no final das contas, a pergunta não é apenas quem foi Muhammad Yunus. A pergunta é o que você vai fazer com a inspiração que acabou de receber. Se você tirar o nome, os prêmios e os cargos, o que sobra? Ideia, estrutura, impacto. O legado de Muhammad Yunus não está apenas no Grameen Bank. Está no fato de que ele mudou a forma como o mundo enxerga pobreza, crédito e capitalismo. Antes do microcrédito ganhar força global, a lógica era simples. Pobres não são confiáveis, pobres não são bancáveis, pobres representam risco alto demais. Yunus não discutiu essa lógica em teoria. Ele desmontou na prática milhões de empréstimos concedidos, altíssimas taxas de pagamento, transformações reais em comunidades inteiras. Isso não é discurso, é estrutura funcionando. Mas aqui vai algo importante.
E estratégico. O microcrédito não resolveu toda a pobreza do mundo, e Yunus nunca disse que resolveria. Esse ponto é fundamental para manter a maturidade intelectual, porque líderes sérios não prometem soluções mágicas. Eles criam ferramentas, e ferramentas precisam ser bem usadas. Em alguns lugares do mundo, o microcrédito foi mal implementado. Empresas privadas copiaram o modelo, mas focaram apenas no lucro, elevando juros e distorcendo o propósito original. E aí surgiram críticas. Alguns estudiosos questionaram o impacto de longo prazo. Outros argumentaram que microcrédito sozinho não substitui políticas públicas estruturais. E isso é verdade. Mas aqui está a diferença. Yunus nunca apresentou o microcrédito como substituto do Estado. Ele apresentou como inclusão financeira. E inclusão é ponto de partida, não linha de chegada. A grande revolução dele foi mostrar que pobreza não é incapacidade, é exclusão de oportunidade. E quando você inclui alguém economicamente, você ativa algo poderoso: responsabilidade, autonomia, dignidade. O legado de Yunus é exatamente isso: consciência econômica. Ele obrigou o mundo financeiro a encarar uma pergunta desconfortável: quantas pessoas estão fora do jogo porque as regras foram feitas sem elas em mente? E mais importante, quem vai redesenhar essas regras? Essa parte da história não é sobre Bangladesh, é sobre estrutura global. Hoje, o microcrédito está presente em dezenas de países. Milhões de pessoas utilizam modelos inspirados no Grameen. Universidades estudam o conceito. Empresas testam formatos híbridos. Governos incorporam microfinanças em políticas públicas. Isso é impacto sistêmico. Mas o ponto mais poderoso talvez seja outro. Yunus nunca foi o homem mais rico do mundo. Nunca construiu império bilionário, nunca buscou acumular fortuna pessoal. O foco sempre foi impacto, e isso redefine o que significa sucesso. Sucesso é apenas acumular ou é alterar estruturas? Se você está construindo algo, um negócio, um projeto, um canal, uma carreira, essa história carrega uma provocação profunda. Qual problema real você está disposto a enfrentar? Porque toda grande construção nasce de uma dor observada. Yunus viu a fome, viu a exclusão, viu a injustiça estrutural e decidiu agir, não com discurso inflamado, mas com engenharia financeira aplicada. A história de Muhammad Yunus não é apenas sobre microcrédito, não é apenas sobre o Grameen Bank e nem mesmo sobre o Prêmio Nobel da Paz. É sobre mentalidade estrutural. Ele poderia ter seguido carreira acadêmica confortável, poderia ter escrito artigos criticando desigualdade, poderia ter esperado que governos resolvessem, mas ele fez algo diferente. Ele testou, pequeno, local, real, $27. Não começou grande, começou funcional. Ele não esperou a aprovação do mercado. Ele não pediu autorização do sistema financeiro. Ele criou um micromodelo que funcionava. E quando algo funciona, ele se expande. Esse canal não é só sobre biografias, é sobre engenharia mental. Cada história que você assiste aqui não é para idolatrar personagens, é para extrair princípios. Porque o mundo não muda quando alguém aceita o sistema como está. Ele muda quando alguém testa uma alternativa funcional. Se essa história fez você refletir, deixa o like aqui embaixo. Se você quer continuar construindo essa mentalidade de alto nível, se inscreve no canal agora. E no próximo vídeo, eu vou te mostrar outra mente que quebrou padrões e construiu algo que parecia impossível. A jornada continua. E você não está aqui por acaso. Até o próximo episódio.